Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2, versos de 1 a 10. Exatamente o mesmo texto que nós meditamos no último domingo que nós tivemos aqui, falando sobre esta série, Peregrinos Estrangeiros, que é sobre o nascimento e o livramento de Moisés, o homem que nasceu e que foi instrumento de Deus para libertar o povo. Nós estamos começando no capítulo 2 a vermos a providência de Deus a fim de salvar o seu povo que está extremamente oprimido, escravizado, sofrendo, gemendo por causa das aflições que o faraó, o rei do Egito, está infligindo naquele povo. Nós estamos vendo então que Deus ergue um homem para salvar o seu povo. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos homens e sobre este plano infernal do faraó de matar os meninos, de matar os homens. O título que eu dei para esta mensagem, neste ponto da série, é justamente um plano para acabar com os homens. Quando nós lemos a narrativa que fala sobre o nascimento de Moisés, ela está naquele contexto em que o faraó planeja e executa o seu plano C. Qual é o plano C? Matar todos os meninos. Então, a partir do capítulo 1, verso 22, e depois passando para o capítulo 2, até o verso 10, está escrito assim: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa é uma narrativa que nós conhecemos muito bem, um relato histórico que nós conhecemos bem, que fala do nascimento de Moisés. E aí na última semana, o que nós vimos aqui, observamos, destacamos nesse texto, foi justamente o cuidado dos pais de Moisés, Arão e Joquebede, de preservar o filho deles enquanto puderam, e depois de providenciarem para ele um meio de ele poder sobreviver diante da atrocidade planejada pelo faraó. E vimos também que o Senhor Deus foi providente em preservar a vida de Moisés, porque Moisés é colocado estrategicamente perto de onde a filha do faraó se banhava,
E certamente Deus moveu o coração daquela moça para adotar Moisés e colocá-lo dentro da corte do Egito com todos os privilégios de um egípcio, sendo ele um hebreu. Então Deus preserva um homem para mais tarde socorrer o seu povo e livrá-lo da escravidão do Egito. O que é importante aqui, e é o que nós vamos meditar nesta noite, você observa na narrativa quantas vezes a palavra menino aparece. Primeiro dizendo, o faraó dizendo que é para matar os filhos. E desde então, o tempo todo, na narrativa de Êxodo 2, de 1 a 10, fala-se de um menino. O menino foi guardado, o menino foi colocado no Nilo, o menino foi pego pela filha de Faraó, o menino foi para a casa do Faraó e assim por diante. Essa ênfase no fato de que Moisés era um homem, um menino agora, mas que no futuro, distante até, quase 120 anos depois, Moisés seria, e foi, melhor dizendo, o grande redentor de Israel. Um homem que foi o instrumento de Deus para mudar a sorte do seu povo. E é importante nós observarmos isso, vermos um homem providenciado por Deus para libertar o povo, porque esta história começa com um faraó querendo exterminar os homens do povo. A ordem é para eliminar todos os homens, todos os meninos, todos aqueles que nascessem e fossem do sexo masculino. O que, se fosse bem sucedido esse plano, traria como resultado um povo sem homens, um povo que onde só haveria mulheres. O Senhor, então, preserva um homem, e este homem é o grande libertador de Israel. Então, hoje nós vamos meditar nesse desejo infernal do faraó de eliminar os homens e da importância de homens no meio de um povo. Então, vamos refletir sobre o plano do faraó. Nós já vimos que o plano do faraó era que os meninos fossem mortos. Essa é a sua estratégia final. Vimos aqui que a intenção do faraó é que nós abandonemos os nossos filhos. Para quê? Para que eles morram. Isso com todos os nossos filhos, quando nós aplicamos isso às nossas vidas neste mundo. Mas o rei do Egito, o faraó, ele tinha uma especificidade, ele queria matar os meninos. O que ele intentava com isso? Por que matar os meninos? E de cara, o mais óbvio é, um menino, tornando-se homem, ele pode engravidar várias mulheres em um curto espaço de tempo. Se isso acontece, o povo continua a se multiplicar com muita facilidade. Eliminando os homens do meio do povo, não haveria reprodutores. Não haveria aqueles que iriam engravidar as mulheres. Logo, o povo iria diminuir, iria se enfraquecer, porque essa era a intenção do faraó. Que o povo parasse de crescer e depois que o povo se enfraquecesse, para não se rebelar contra o Egito. Então essa é a coisa mais óbvia que nós podemos observar na intenção do faraó. Por que matar os meninos? Para impedir o crescimento do povo. Mas há mais coisas aqui que servem para nós meditarmos e depois aplicarmos à nossa vida atual. Uma outra razão para matar os meninos é impedir o fortalecimento do povo. Aconteceria que, sem homens, uma geração inteira de homens mortos resultaria no futuro em um povo com velhos, não haveria mais homens jovens, mas apenas os velhos e mulheres. Este povo estava se fragilizando no que diz respeito à capacidade bélica, no que diz respeito à capacidade de defender a propriedade, no que diz respeito à capacidade de se levantar contra a escravidão e poder fugir do Egito, sair do Egito, porque esse povo estava frágil. E mesmo que você pense, não, e as mulheres não dariam conta? Não dariam conta.
Me diga uma civilização, sequer, que não seja mitológica, onde só havendo mulheres o povo sobreviveu. Não há. A estratégia do faraó não era apenas diminuir o povo, impedir o crescimento, mas tirar a sua força. E a melhor coisa para se fazer isso é matar os homens. No futuro, este povo seria um povo de mulheres e velhos. Os homens velhos morrendo, restariam apenas as mulheres. Um povo muito fácil de ser dominado. Um povo sem força, até força física mesmo, para se defender. Um povo de fácil sujeição. Outra razão, por que matar os meninos? Para obter resultados a longo prazo. Ele não mandou matar os homens adultos. Por que não? Naquele momento ele precisava da força dos homens adultos para trabalhar nas suas obras, nos seus projetos arquitetônicos, no seu projeto de infraestrutura do Egito. Ele precisava dos homens adultos. Mas a longo prazo ele esperava que as próximas gerações fossem gerações onde não houvesse homens. Aquele povo, se tudo desse certo para o faraó, neste momento iria sofrer apenas com a perda de filhos. Eles não teriam o sofrimento do que é ser um povo onde não há homens, onde não há guerreiros, onde não há o trabalho forte do braço do homem. A longo prazo, os resultados para o povo hebreu seriam desastrosos e seriam magníficos para o Egito, porque cada vez mais, como já vimos, o povo estaria fraco e o faraó conseguiria dominar com tranquilidade, sem medo de qualquer resistência, uma vez que não havia homens lá. Outra razão, para obrigar as mulheres hebreias a se submeterem aos homens egípcios. Por que isso? Imagine um futuro onde o povo hebreu estaria sem homens. As mulheres, elas teriam duas opções apenas: permanecerem virgens, morrerem assim, ou serem dadas em casamentos para os homens disponíveis. Quem eram eles? Os egípcios. Numa cultura onde é necessário suscitar descendência, onde os pais querem deixar uma família para o futuro, facilmente os pais daquelas moças hebreias dariam suas filhas aos egípcios. E aí o que sobraria? Ou sobraria nada, se a opção fosse deixar as filhas virgens, com o tempo o povo ia se acabar, porque não haveria renovação, ou então o que haveria era a mistura do povo de Deus com o povo egípcio, com desvantagem para o povo de Deus, porque os maridos eram egípcios e as mulheres submissas eram as hebreias. A cultura que seria imposta, os lares seriam conduzidos pelos egípcios. As próximas gerações já não seriam do povo de Deus, mas seriam a geração egípcia. E aqui só meditando de uma forma muito superficial nessas consequências de um povo que tem uma geração de homens exterminadas, trazendo para as nossas vidas, você pode ver estas coisas acontecendo em nosso meio, quando nós temos o enfraquecimento dos homens da nossa geração. Por exemplo, eu falei aqui, é um povo que cresce menos, é um povo mais fraco. Semana passada eu falava do abandono dos filhos, e é engraçado como o sermão não para, ele continua na cabeça, pelo menos na minha. Eu pensando, dirigindo, voltando para casa no mesmo domingo, e eu pensava da seguinte maneira: ainda é mais grave, porque não estamos apenas abandonando os filhos, mas estamos abandonando inclusive a ideia de ter filhos. Nós cada dia mais queremos menos filhos.
adiamos os filhos. E muitas vezes são os homens que resistem a isso. São os homens que colocam um empecilho para a procriação, por uma série de motivos que na verdade são desculpas. Os homens são os primeiros a abandonar a ideia de ter filhos, porque são ciumentos, porque querem gastar menos, porque querem viver a vida com outros prazeres, porque querem uma vida mais fácil, com menos responsabilidades, porque não querem o trabalho de criar filhos realmente. Não, ninguém foi eliminado, mas o caráter de um homem cristão tem sido eliminado no nosso meio, e o povo diminui vegetativamente, nós diminuímos, enfraquecemos. Veja, se cada 2 produz 1, a tendência é diminuir, não é aumentar. E hoje se faz opção por um filho porque não pode ter meio, né? Se tivesse ter meio, era meio. Tem que ter cuidado com isso. Resultados a longo prazo. Talvez essa geração não seja a geração onde os homens estão sendo eliminados, não. Talvez essa geração já seja a geração que está sobrevivendo após a eliminação dos homens. Porque somos uma geração onde as mulheres dominam. Uma geração onde as mulheres se destacam. Onde as referências são os homens velhos. Os homens novos têm produzido muito pouco. Isso em todas as áreas. Você conversa na área política, é a mesma reclamação. Tem faltado gente nova, com caráter. Estamos empobrecendo, porque os homens que nós temos como referência são os velhos, que estão morrendo. Qual o último grande herói que você conhece? E na igreja? Qual é o último grande pastor, homem? O último grande presbítero? O último grande diácono? O último grande líder, homem? Que você se lembra? Você vai falar, antigamente eu lembro de fulano de tal, que já não está mais entre nós. Talvez nós sejamos a geração que foi privada de homens com caráter cristão. E as nossas mulheres, que não têm encontrado boas opções no nosso meio, e por isso têm preferido casar com os egípcios, têm encontrado no meio dos egípcios aqueles que têm um caráter melhor do que o caráter cristão, para vergonha nossa. E ainda que esteja errado, o casamento misto, muitas vezes temos que dar o braço a torcer e dizer, este cara é melhor do que muitos crentes. Mas a questão é, as próximas gerações não serão geração de crentes, serão geração de descrentes. Porque quem está dominando não é o povo de Deus, são mulheres cristãs subjugadas em um casamento misto. Estou falando alguma bobagem? Queria estar, mas não estou. O faraó era muito astuto. Ele sabia muito bem o que fazer. E essa estratégia, se desse certo, causaria um estrago irreparável. Possivelmente não teríamos essa história para contar na Bíblia. Porque aquele povo teria já muito sido destruído. Um povo sem homens é um povo que morre. Agora vamos para as aplicações, para as nossas vidas. Você já entendeu a estratégia do faraó para destruir o povo de Deus no que diz respeito à eliminação dos homens. E o que acontece conosco? Nós não estamos no Egito, pelo menos não o Egito geográfico, e não temos um faraó nos escravizando, pelo menos não aquele homem do passado. Mas nós estamos num Egito, que é este tempo que nós vivemos, porque somos estrangeiros neste mundo, muitas vezes escravizados, e esse Egito tem um faraó que é o diabo. E o diabo não é muito criativo. Ele geralmente lança a mão das mesmas estratégias com uma roupagem diferente. Se a astúcia do faraó foi cheia de dolo, cheia de maldade, o diabo hoje usa de astúcia, falando docemente ao nosso coração e nos convencendo de que mentiras são verdades.
Então, uma primeira aplicação desse texto, dessa verdade de que há um interesse em eliminar os homens, houve lá no Egito, é que hoje também há um interesse em eliminar os homens. O diabo está interessado particularmente em exterminar os homens do povo de Deus. Quando eu falei do abandono das crianças, eu olhei para os jovens e falei, o diabo tem extremo interesse por vocês, é verdade. Mas há um grupo de pessoas que ele tem mais interesse ainda. São os homens. O diabo está de olho nos homens. Ele quer eliminar os homens. Pelas mesmas razões do faraó. Para enfraquecer o povo de Deus. Para deixá-lo desprotegido. Para entregar as nossas filhas ao mundo. Todas aquelas estratégias se aplicam à igreja. Porque quando não houver homens entre nós, este povo estará vulnerável. Eu vou dar as razões nessa noite para isso. Mas o que o diabo tem feito? Ele não está matando homens, mas ele está eliminando o caráter de uma masculinidade cristã no meio da igreja. Ele está criando homens diferentes daqueles homens que Deus criou. Ele está fazendo um novo padrão de homem, que não é o padrão bíblico de homem. Sim, há homens e homens. Há o homem conforme Deus criou, a sua imagem e semelhança. Há o homem que está descrito na Bíblia, que segue tais padrões. E há um outro homem, que é uma imitação fajuta do homem que Deus criou. Porém enfraquecido, empobrecido, emasculado, muitas vezes efeminado. Então, qual é a estratégia do diabo para eliminar os homens? A primeira, já falei, perda da masculinidade bíblica. O que é ser homem conforme a Bíblia? O que Deus intenta de você que é homem? Você já parou para ler a Bíblia? Não para saber apenas sobre sua salvação, sobre as bênçãos que Deus pode te dar, mas sobre o que é ser homem. Sobre o que de fato é a masculinidade à luz da Bíblia. Você já teve essa curiosidade, você que é homem? Você que é mulher, que ainda não é casada, está procurando um esposo, você já foi procurar na Bíblia para saber o que é um homem realmente conforme a imagem de Deus, que é o homem ideal para você? Porque, meus irmãos, quando nós não sabemos o que é o verdadeiro, nós nos contentamos com qualquer coisa falsa. Nós toleramos qualquer xing-ling que aparece na nossa frente. E é interessante, eu e a Raquel estamos tentando comprar um colchão. E eu tenho percebido, estava comentando com ela, toda vez que nós vamos comprar alguma coisa, por causa da facilidade da internet, antes nós nos tornamos especialistas no assunto. Hoje eu sei quase tudo, pelo menos as informações que estão disponíveis, sobre colchão. Se amanhã eu não puder mais ser pastor, eu vou vender colchão. Eu já sei tudo sobre colchão. Quando eu fui procurar um carro, a mesma coisa. E você é a mesma coisa. Você quer trocar de celular, o que você faz? Você vai na internet, vê o último modelo, faz comparação, sabe tudo sobre celular. Sobre carro, a mesma coisa. Sobre o que for. Agora tem uma coisa que a gente não procura saber. Sobre o que é um verdadeiro homem. Você quer casar, está procurando um marido, e não foi procurar na internet ainda o que é um verdadeiro homem. Ideal para você. Claro que você não vai na internet, vai na Bíblia. Não aceite qualquer coisa. Aceite só o melhor. Você vai escolher a melhor cozinha para você, a melhor cama para dormir, o melhor lugar para morar e vai se contentar com qualquer bagaceira que aparecer na sua frente. Procure na Bíblia o que é um homem bíblico. Não é um homem perfeito, é apenas um homem bíblico. E você que é homem, quando você se envereda em qualquer empreendimento, você procura saber o que é necessário para ser o melhor naquilo.
Se você quer ser um jogador de futebol, você vai procurar referências disso. Se você quer ser um médico, a mesma coisa. Um motorista, a mesma coisa. Um pedreiro, a mesma coisa. Todo o empreendimento que você vai fazer, você procura referências para tentar ser o melhor. Só que, por natureza, você é homem. E você tem sido o melhor homem que você pode ser, segundo aquele que lhe criou, segundo o manual do proprietário, que é Deus. Há interesse em saber isso, porque, meu amigo, eu tenho que dizer para você, o diabo quer lhe destruir. Ele está trabalhando para você deixar de ser homem. Você não vai ser gay, não, mas você vai deixar de ser homem conforme a Bíblia. E isso é a pior coisa que existe. Você não irá cumprir o seu papel. O diabo tem trabalhado para eliminar os homens no meio da igreja. E talvez esteja conseguindo com isso. Deixa eu dar aqui algumas coisas, como o diabo tem feito isso. Por meio da fragilização dos meninos. Mães, meninos não são de vidro. Eles não precisam ser super protegidos, isso não faz bem para eles. Carinho, amor, tudo isso é bom. Mas tudo demais é exagero. Seus filhos não vão quebrar se tomarem um não, se tiverem que assumir responsabilidades, se tiverem que ter tarefas dentro de casa, até pesadas. A estrutura masculina deles permite isso. Não se preocupem em magoá-los, eles têm estrutura emocional para isso. Deus, quando criou os homens com estrutura forte. Ele fala das mulheres, as mulheres são frágeis, os homens são fortes. E não vem dizer que isso é papo de machista não, porque eu não sou machista. Essa é a realidade. Deus criou o homem forte e ele não pode ser enfraquecido. Ele não pode ser fragilizado. Ele não pode ser cheio de milindre, cheio de medo. Não come nada, não faz nada, não pisa em lugar nenhum, não fica sozinho, tem medo de escuro, tem medo daquilo outro. E nós vamos cultivando isso. Não podemos fragilizar os nossos filhos. A vida é dura, especialmente para os homens. Se eles são fragilizados, eles refugam diante dos problemas, eles não vão desempenhar o papel deles no futuro. É necessário saber uma coisa: o seu filhinho hoje, um dia vai assumir uma casa, um dia ele vai ter que enfrentar um patrão, um dia ele vai ter que criar filhos, um dia ele vai ter que sustentar uma mulher. Ele não pode ser frágil, ele não pode ser mimado. Ainda que não tenha calos nas mãos, ele vai ter que ter calo no coração para aguentar este mundo. Nós precisamos criar homens fortes, homens dispostos à guerra espiritual mesmo, homens que tenham coragem de defender a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. Eles não vão ser crianças o tempo todo. Não deixem eles serem fragilizados. Fortaleça seus filhos. Fortaleça seus filhos. Pais, sejam um exemplo de um homem forte. Não estou dizendo para você não chorar, não. Mas seja um exemplo de homem que sabe lidar com os problemas de forma serena, corajosa, que ao invés de fugir diante dos problemas, das adversidades, encara. Aquele homem que admite o erro e faz de tudo para corrigir. Aquele homem que não para enquanto não assegura o sustento da sua casa. Aquele homem que é um homem honrável. Recentemente eu participei de uma cerimônia de 50 anos de casado. Belíssima, gastou-se muito. Mas a coisa mais simples não tem preço. Um dos filhos deste homem, ele tem 4, leu uma carta e havia uma frase assim, falando do pai. Não conheço ninguém igual ao meu pai. Um homem que se deve admirar. Honesto. Não conheço ninguém mais honesto que ele. E ele vai descrevendo todas as qualidades do pai. E ele não deseja outra coisa, senão ser igual ao pai. Legado para as próximas gerações. Encontrou um pai forte.
um pai que sabe se conduzir como homem. Se não há o legado, não haverá homens com caráter. Fragilização dos meninos vai eliminar os homens no meio do nosso povo. E a feminilização? Os homens sendo tratados como meninas, cheios de frufru, cheios de frescurinhas, incentivados à vaidade, a cuidados que não são próprios do homem. Meus irmãos, eu sou um homem aciado, eu gosto de andar bem vestido, eu pintio o cabelo, eu tomo banho, eu faço todas essas coisas, acho que vou até além do que era necessário. Mas o que eu tenho visto hoje em dia são homens que têm um comportamento estético de mulher, gastam tempo em salão de beleza, leem catálogo feminino, comprando cremes hidratantes e não sei o que lá, e não sei o que lá. Conhecem de moda, de estilismo. Meus irmãos, pode me chamar de quadrado, do que for, mas isso não é coisa de homem, não. Isso é feminilização do homem. Isso não é coisa de homem. Eu posso ser quadrado como for, mas isso não entra na minha cabeça. Homem gosta de aventura, de desafio, de fazenda, de fazer trilha, de machucar-se. Eu lembro que a gente brincava na rua, vendo quem tinha mais marca de arranhão, de queda. Era essa história que a gente contava. Os videogames têm feito nossos filhos, podem ser violentos como forem os videogames, mas eles são frouxos, são fracos. Eles não têm força física mais. Eles estão se feminilizando aos nossos olhos. Meus irmãos, nós temos que abrir os olhos para isso. Ninguém está se transformando em ninguém, não estou falando nem disso. O que eu estou dizendo é que o caráter de homem tem se perdido. Este é o curso do mundo e nós estamos seguindo com ele. Se isso acontecer e continuar assim, não haverá homens no futuro. Pelo menos não homens bíblicos. A feminilização traz consigo a perda da virilidade. Homens têm que ser viris. Hoje é o contrário. As mulheres são criadas como homens, incentivadas a seguirem seus desafios, enfrentarem o mundo e o fundo, fazerem de tudo, se imporem. E os homens são incentivados ao contrário, a se submeterem. Os valores foram invertidos. Não é assim que funciona. A virilidade é dos homens. Eles precisam ser contidos em sua virilidade, não eliminada deles. Eduque seu filho, faça dele um homem gentil, mas sem perder a virilidade. Isso é próprio do homem. A banalização do sexo tem feito também com que os homens percam seu caráter de homem cristão. Mas o esperado não é que os filhos, os meninos sejam pegadores, que eles estejam aí com uma e com outra, ficando aos montes, tendo um monte de relação sexual. Não. Tão grave quanto você ter um filho gay é ter um filho promíscuo. É pecado do mesmo jeito. Leva à perdição do mesmo jeito. Não é preferível ter um filho promíscuo. Mas por que isso tira a masculinidade bíblica? Porque estão aí os garotos, transando aos montes, sem assumir responsabilidade com mulher nenhuma. Quando a Bíblia diz que se você quer transar, você também quer assumir responsabilidade com quem você está tendo relação sexual. Isso se chama casamento. E nós não podemos ver os meninos usufruindo do sexo sem assumir responsabilidade. Garotos engravidando aí as meias dúzias, sem assumir os filhos. Isso é molecagem, não é homem não. Porque homem assume o que faz. Homem paga o preço. Homem sabe do preço a se pagar quando se erra. E os pais têm que ensinar isso. Os pais têm que falar sobre isso com os filhos. Porque o sexo foi banalizado neste mundo.
As crianças estão já tendo relação sexual. E os meninos acham que isso é diversão. A Bíblia diz, o homem tem que deixar pai e mãe para se unir a uma mulher. Se você não está pronto para casar, também não está pronto para ter relação sexual. A banalização do sexo tem tirado o caráter masculino, bíblico, dos homens. A andragogia, esta coisa de homem e mulher se parecerem na maneira de vestir, de pentear o cabelo, homem que se maquia, sei lá como é que é. Você vai no shopping, tem lá um grupo de emo, você não sabe quem é homem e quem é mulher. Aí você pega lá um grupo de adolescentes, fervilhando nos hormônios, o garoto não sabe identificar quem é coleguinha e quem é coleguinho. Ele não sabe por quem se apaixonar. De repente ele está atraído por um do mesmo sexo. A andragogia, tudo igual. E aí eu tenho que dar o braço a torcer para os nossos irmãos pentecostais, que estabelecem roupa de homem e roupa de mulher. Mulher não usa calça, homem não usa saia. Pronto. Sabe muito bem quem é homem e quem é mulher. Mas não é assim. E vocês acham que isso não tem resultado futuro? Se isso entra no nosso meio, o que nós teremos no futuro? Melhor, o que já estamos vendo? Igrejas cheias de pessoas do sexo masculino, mas sem homens. Simplesmente assim. Mas a boa notícia vem, que o diabo não pode com tudo isso. O diabo criou um padrão de masculinidade. Essa masculinidade que o diabo criou é antibíblica. Vou mostrar 3 coisas aqui para você ver padrões diabólicos de masculinidade. O primeiro deles, o mais conhecido, o machismo, onde o homem usa a sua autoridade como um tirano, maltratando mulheres e filhos, exercendo autoridade sem amor, sendo um soberano sem o cuidado e as responsabilidades de um soberano, apenas tirando dos outros. O machismo não é um modelo bíblico. As pessoas acusam a Bíblia de machismo, mas a Bíblia é o livro religioso que mais defende as mulheres. Que livro diz que um homem tem que amar a sua esposa e dar a sua vida por ela? Nem 50 tons de cinza diz um negócio desse. Só a Bíblia diz isso. Só a Bíblia diz isso. Então machismo não é modelo bíblico, machismo é um modelo diabólico de masculinidade. Se você é machista, arrependa-se disso. A sua mulher e os filhos não são seus empregados, não são seu domínio, eles são responsabilidades suas, que você deve cuidar e amar a ponto de dar a própria vida por eles. O outro modelo é o homem submisso, o homem bonzinho, que toda mulher quer ter. Um mordomo, né? James. O cara faz tudo, nunca acha ruim de nada, abre sempre a mão, está com a carteira sempre cheia, nunca questiona, não tem o controle, que faz tudo. Ele só tem o direito de chegar em casa e assistir o futebolzinho dele. Se não atrapalhar isso, ele não vai lhe atrapalhar também. É um labrador, calmo, sereno e tranquilo. Está sujeito aos filhos, está sujeito às mulheres. Isso não é o modelo bíblico de homem. Os homens devem ter autoridade dentro de casa. Eles são a autoridade dentro de casa. Abrir mão dela é pecado. E o outro é o igualitário. Não, eu e minha mulher somos iguais. É tudo igual. Nos tratamos iguais, tudo igual. E igualitarismo não é bíblico. Não é. Um homem e uma mulher são diferentes. Na estrutura física, na estrutura emocional, na estrutura psicológica, nas atribuições. Todo ano, quando tem Olimpíada, melhor, a cada 4 anos, quando tem Olimpíada, o igualitarismo cai por terra. Não há uma competição onde homens e mulheres façam a competição juntos. Não há. Por quê? Quando é que uma mulher vai superar um homem numa corrida de 400 metros? Nunca. E jogando futebol? Quando? Nunca. Se bem com a seleção de agora é capaz. De outras formas, nunca. Homens e mulheres não são iguais. Não podem ser tratados iguais.
não podem se comportar de maneira igual, eles são diferentes. E não precisa nem ler a Bíblia para ver isso. Só sendo muito tonto para dizer que é igual. Graças a Deus são diferentes, senão não poderiam ser complementares. Como é que se completam duas coisas iguais? Não se completa. É simples assim. Então não pense modernamente dizendo, não, é tudo igual. Tudo igual nada. Se fosse tudo igual, você casava com um homem. Você casa com um homem? Não. É diferente. O modelo bíblico não nos coloca no mesmo pé das mulheres, nem a mulher no mesmo pé dos homens. Somos essencialmente iguais no que diz respeito à criação, mas somos funcionalmente e estruturalmente diferentes. Somos gente, pessoas, mas somos diferentes. Então há um padrão bíblico para masculinidade. E eu vou apresentá-lo aqui de uma maneira muito clara e objetiva. Abra sua Bíblia, Efésios 5, a partir do verso 23, nós vamos ler esse texto, nós conhecemos bem, e à medida que nós formos lendo, eu vou mostrar as aplicações para os irmãos do que está acontecendo aqui. Vou apresentar biblicamente o que é um padrão bíblico de masculinidade. O padrão bíblico de masculinidade é Cristo. Cristo é o verdadeiro homem que nós temos que imitar. Infelizmente, por causa da nossa herança católica e do ranço católico que existe nos crentes ainda hoje, o Cristo que nós imaginamos, que vem à nossa mente quando falamos, é aquele do crucifixo. Magrelinho, olhinho azul, cabelinho comprido, cara de fome. Isso não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia. Não tem nada a ver com o Jesus das Escrituras Sagradas. Hoje nós cantamos 2 hinos aqui, a Cristo coroai e sempre vencendo, muito vitorioso. E eu escolhi esses 2 hinos pelo seguinte: esses 2 hinos mostram Cristo de maneira muito viril. Um homem que enfrenta a morte, que vai às últimas consequências, que lidera o seu exército, que é vitorioso, porque não se acovarda diante das lutas. O modelo de verdadeira masculinidade é Cristo. E nós precisamos, nós homens sobretudo, imitar a Cristo, sendo homem como ele foi. Então, segundo o modelo bíblico de masculinidade, primeiro, homens devem exercer autoridade. Homens devem exercer autoridade. Leia a Bíblia. Efésios 5, 23. Leia comigo. Porque o marido, leia junto comigo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A Bíblia aqui está dizendo que você tem que ser o cabeça da sua mulher? Sim ou não? Não. A Bíblia está dizendo que você é o cabeça da sua mulher. Totalmente diferente. Ela não está dizendo o que ela deseja que você seja. Ela está dizendo o que você é, porque Deus lhe criou assim, para exercer autoridade. Vocês que não estão casados ainda, devem estar zombando dos que estão casados, serve para vocês também. Se Deus quiser, né, vocês vão casar. Né? E quando vocês casarem, vocês serão o cabeça da casa. Homem não tem a opção de não ser a autoridade da casa. Deus fez, entregou a eles a autoridade da casa. Da mesma forma que a Bíblia não está dizendo, olha, Deus mandou Cristo ser o cabeça da igreja. Ela diz, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ou não é? É. Não vai ser, não foi ordenado a ele que fosse, ele é. Este é papel de homem, ser autoridade da sua casa. A questão é, se você vai fazer isto ou não, se você vai obedecer a Deus ou não. Mas o fato é, que quando você comparecer diante de Deus,
A respeito da sua casa, quem dará a resposta é você, que é homem. E você pode dizer lá, não, eu era muito moderno, eu optei por um estilo mais igualitário, então você pergunta metade para mim, metade para ele. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. É com você que Deus quer saber. Você é a autoridade da sua casa. Porque Cristo foi a autoridade da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Quem responde pela igreja é Cristo. Você quer ver? Quem é que responde pelos pecados da igreja? Quem foi que respondeu por eles? Foi Jesus na cruz. Ele tomou a igreja como esposa e foi pagar os pecados dela lá na cruz. Ele que respondeu por ela. Quem deveria morrer éramos nós, e ele que foi morrer. Ele assumiu a autoridade, assumiu as responsabilidades que quem é autoridade tem sobre alguma coisa. Então Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o cabeça das nossas casas. Você que não é casado ainda será o cabeça da sua casa. Isso não se negocia. Isso é determinado por Deus. Um homem bíblico sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, assumirá a autoridade da sua casa. E isso traz consigo uma série de responsabilidades que são intransferíveis. O diabo fica dizendo, vamos acabar com esse negócio de autoridade. Vamos verticalizar tudo, todo mundo igual, sem hierarquias, sem ordem. Isso não é bíblico. A Bíblia trata as relações horizontalmente. Existe autoridade, a autoridade é o homem. Acima do homem está Deus. É assim e pronto. Outra coisa, o homem deve ser autoridade. Segunda coisa, homens devem amar e cuidar. Vamos para a Bíblia? Efésios 5, 25 a 30. Para você não pensar que a autoridade é ser tirano, a autoridade é assumir responsabilidades que eu disse são intransferíveis. Não pode transferir para a mulher, não pode transferir para os filhos, nem para o vizinho, nem para o pastor, nem para ninguém. Que responsabilidades são essas? Amar e cuidar. Veja o que aqui diz a Bíblia, a partir do verso 25 agora. Maridos, amai vossa mulher. Amai vossa mulher. Isso é um mandamento bíblico. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que Cristo fez. Eu estou dizendo que Cristo é o padrão da masculinidade bíblica. É a Ele que temos que imitar. O que Ele fez pela igreja, nós fazemos por nossas esposas, por nossos filhos, se os temos ou quando os tivermos. Amai vossa mulher. 28, continua. Assim também, olha, assim como Cristo, também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque a ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Jesus não é um marido negligente. Você pode falar assim, para Jesus é fácil, ele não casou. Quem disse que não? E casou com uma mulher muito difícil, que é a igreja. E ele ama e cuida. Você não sente o cuidado de Cristo? Diariamente. Trabalhando para que você, quando comparecer diante do Pai, esteja no seu melhor estado, que sozinho você não conseguiria. Trabalhando para que no dia das núpcias reais, você esteja vestido com a melhor roupa possível que uma noiva pode ter, com as melhores joias, as mais finas. Ele não usou o cartão de crédito para comprar, não. Ele comprou com o seu próprio sangue tais roupas. Homem, você deve imitar a Cristo em sua casa. Talvez você não precise tomar uma bala no peito no lugar da sua esposa, mas você precisa cuidar dela. Nós estamos numa cultura que a mulher é a grande cuidadora.
ela que faz tudo em casa, ela tem que trabalhar 50 horas por dia para cuidar do trabalho, cuidar dos meninos, cuidar do marido. Ela é a grande cuidadora. A Bíblia vem e diz: não, o cuidador é o homem. O amor do homem, a responsabilidade dele é cuidar de sua esposa, para que ela não envelheça precocemente, para que ela não fique cheia de rugas precocemente, para que ela não perca o vigor da vida, para que a sua vida não seja dura. Então o homem compartilha com ela os deveres da casa, o homem compartilha com ela os cuidados com as crianças, o homem compartilha com ela as dores, o homem faz chá quando ela está doente. Isso não é via de mão única, não. O homem bíblico cuida daqueles sobre quem ele tem autoridade. Então largue a mão de ser preguiçoso, largue a mão de ser egoísta, largue a mão de esperar tudo de mão beijada porque você sai de casa e trabalha o dia inteiro. É a sua obrigação mesmo. Deus lhe criou para isso, para ser o provedor da casa. Você não está fazendo nada demais. Você casou, assumiu sobre uma mulher, sobre seus filhos. É o seu dever de homem mesmo cuidar deles. Logicamente todo mundo quer ser acarinhado, todo mundo quer ser bem tratado, e as nossas esposas fazem isso quando percebem que nós as tratamos bem. Mas veja, não é essa toda a obrigação da mulher, a obrigação de cuidar. É do homem. É a Bíblia que está dizendo. Está com raiva, reclame com quem escreveu. Não fui eu que escrevi. Eu estou no mesmo barco que você. No mesmo barco, aprendendo junto com você. Eu também sou de uma geração que os homens estão comprometidos. E eu não sou diferente, não. Homem bíblico tem que ter disposição para amar e cuidar as suas esposas. É por isso que nós temos que dizer, meus irmãos, a maneira como nós estamos criando os meninos dessa geração está errada. São cada vez mais egoístas, mais ensimesmados, mais acostumados a que cuidem dele do que eles cuidarem de qualquer coisa. Meninos que não colocam lixo para fora, que não varrem uma casa, que não saem para comprar pão, que não lavam um carro, que não fazem nada. Treinam para fazer vestibular, só isso. Só isso. Ou nós ouvimos a Bíblia, ou nós pagamos o preço. Você que é jovem, vou dar alguns conselhos para vocês. As meninas estão sentindo falta de homens que cuidem. De que maneira? Abra a porta para uma menina quando você encontrar com ela. Dê a sua vez. Ceda ao lugar que você está sentado. Controle a sua boca. As meninas não têm que ouvir toda a porcaria que o homem fala, não. Os ouvidos delas são delicados, elas são as partes frágeis. Elas vão ser bem tratadas, com gentileza, com cuidado. Elas estão meio brutas ultimamente, mas é porque os homens estão tratando elas assim. Então comece a tratar as meninas com gentileza, com cavalheirismo. Tem faltado isso, gente. É por isso que as meninas estão olhando para os meninos e vendo uns bobão mesmo, porque a gente está se comportando dessa maneira. Tente mudar. Elas vão zombar de vocês durante um tempo, mas depois elas vão começar a ver, olha, como é legal um homem bíblico, carinhoso, educado, que não quer namorar comigo e simplesmente está sendo homem, sendo gentil. Quando sobrar um dinheirinho, pague a conta. E assim por diante. Elas vão gostar, né? Por fim, meus irmãos, homens de caráter bíblico devem constituir família. Devem constituir família. Efésios 5:31. Repete o que está em Gênesis. Final do capítulo 2 de Gênesis. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Qual é a primeira atribuição de um homem? Segundo o que nós pensamos hoje, a primeira atribuição do homem é constituir uma carreira vitoriosa, bem-sucedida,
E nós preparamos nossos filhos para isso, para que eles possam ter a melhor carreira possível. A Bíblia diz que a primeira atribuição de um homem é constituir uma família. É sair da casa dos pais e unir-se à sua mulher. O resto é subsídio para que isso aconteça. Constituir família não pode ser o último plano de uma vida, se der. Esse é o objetivo da vida de um homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os chamou num canto e falou: sejam fecundos e encham a terra. Constituam uma família. É por isso que o homem tem que ser treinado, criado, os meninos, a pensarem que logo eles terão que sair da casa para terem a sua própria casa, para cuidarem de suas esposas, para criarem seus filhos, para assumirem as responsabilidades que um homem bíblico tem que ter, e são responsabilidades intransferíveis. Como eu falei, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se não acontecer isso, se nós a partir de agora não tomarmos uma nova posição, vamos aguardar daqui a 40 anos. E eu espero não estar aqui. Não estou sendo profético, não. Só estou dizendo o que vai acontecer quando não se cumpre o que a palavra de Deus diz. Já estamos experimentando isso. Vou dar um exemplo. Comissão de acampamento. É composta por quê? Por quem? 2 mulheres. O único departamento que funciona na igreja por enquanto. Qual é? SAF. Mocidade. Quem lidera a mocidade hoje? Deise, uma mulher. Onde estão os homens? Vamos orar? Curve sua cabeça. É hora de você conversar com Deus sobre o que ouviu. Se o seu coração está resistente, peça que o Espírito Santo do Senhor lhe convença.